Antes de começarmos, vamos a um pouco da história, para entender o porquê das coisas serem como são atualmente. No início da era da computação, computadores eram apenas enormes calculadoras, mas algumas pessoas viam ali algo a mais. Felizmente elas não desistiram de trabalhar para tornar isto realidade. Um destes ramos foi a da criação de jogos. Bem, o que isto tem a ver com o inventor? Para entender isto, precisamos voltar ao início do processo, quando as coisas eram feitas todas em 8 bits. Se você se acha o cara, tente criar uma imagem tendo uma paleta de apenas 256 cores. Pois bem, era tudo o que os criadores de jogos tinham. Realmente eles faziam milagres, pois apesar de parecer simples criar um personagem usando esta paleta, a coisa em si é bem mais complicada. Para começar, existe um problema chamado Aspect Ratio. Mas o que é este tal Aspect Ratio? Este representa um valor que é obtido dividindo a largura da tela pela sua altura. Mas não é só isto, este valor também depende da resolução da tela, e esta depende diretamente de um outro valor, o tamanho do pixel. Este tal pixel é o verdadeiro problema, pois na teoria, ele seria minúsculo, mas a tecnologia limita as coisas. Se você tiver acesso a um antigo aparelho de TV, aquela de tubo, grandes e pesadas, observe bem de perto a tela, e verá que a imagem é formada por pequenos retângulos, estes que são os tais de pixel. Novamente, o que isto tem a ver com o inventor? Calma, vamos chegar lá. Neste início, o desenho era feito de forma totalmente manual, pintando pixel a pixel, durante o processo chamado varredura. O que fazia as coisas demorarem muito para serem desenvolvidas. Então alguém teve a ideia de se criar um programa de pintura. Surgia assim os programas primordiais, que dariam origem a algo como é hoje o Photoshop. A era da textura se dava assim. Então questões como o aspecto ratio podiam ser deixadas de lado, já que a imagem pintada podia ser impressa sem grandes problemas. Mas o fato é que o aspecto ratio permaneceu como um problema a ser resolvido. Paralelamente a isto, alguns desenvolviam uma outra solução, que realmente acabariam em programas como o Photoshop e o CorelDRAW, a chamada vetoriação. Esta vetoriação tentava resolver o problema do aspecto ratio de uma forma bem criativa. Independente da resolução, iria-se tentar fazer uma correta apresentação da imagem do arquivo. Até então, uma imagem que era um círculo em uma tela, podia ser uma elipse em outra tela, o que dificultava muito a vida dos chamados artistas gráficos. Você pode estar se perguntando: mas isto nada tem a ver com o nosso inventor. Mas neste ponto a coisa muda de figura, pois em algum momento entre a pintura e a vetoriação, alguns centros de engenharia queriam aumentar sua produtividade e melhorar significativamente o processo de criação de projetos. Com isto surgiam as primeiras versões de algo que seria conhecido como AutoCAD. O AutoCAD surgiu como uma solução para diversos problemas, entre eles a documentação final do projeto. Muitos centros utilizavam, e talvez ainda usam, coisas bem chatas, como o papel manteiga e o nanquim para a documentação final, o que faz com que o desenhista final seja alguém muito bem especializado, muitas vezes, com vários cursos de desenho técnico. Se você nunca trabalhou com papel manteiga e nanquim, não se sinta inferior. Apenas agradeça muito por isto, porque é muito, muito chato. O AutoCAD se desenvolvia em um ambiente bem hostil. Existia uma série enorme de padrões de vídeo. Isto fora o fato de não existir um ambiente gráfico, digo um sistema operacional como o Windows se apresenta hoje. Então voltamos aos jogos novamente. Começava a surgir um desejo de padronizar certas coisas, e começou a surgir uma das primeiras bibliotecas gráficas, o OpenGL. Novamente, paralelo a isto, estúdios de cinema, querendo facilitar e reduzir custos na produção de certos ambientes, começaram a projetar algo que se parece com 3D Max, ou seja, algo que uniria textura com uma modelagem 3D básica, ou seja, os efeitos especiais dariam um salto quântico. O AutoCAD até então não passava de uma prancheta eletrônica. Ou seja, não se gerava aparência para os projetos, mas apenas algo como era produzido anteriormente nos centros de desenho técnico.
Mas a necessidade faz a obra, e surgiu o 3D Max, que iria trabalhar em conjunto com o AutoCAD, sendo que o 3D Max seria especialmente feito para gerar as maquetes necessárias para os projetos criados no AutoCAD. Agora vem uma questão muito importante. O 3D Max é um ambiente quase perfeito. Digo isto pois a única coisa que ele não faz, por padrão, é a documentação dos projetos no papel. Mas percebendo isto, a Autodesk decidiu colocar alguns dos recursos do 3D Max no AutoCAD. Um deles é a texturização. Isto para facilitar por parte de engenheiros que não desejavam aprender 3D Max, ter alguns dos recursos importantes no AutoCAD. Novamente a necessidade faz a obra. No AutoCAD existe um tipo de textura chamada Ashura, que permite indicar qual material a ser usado. Então a textura que representaria o acabamento ficou conhecida como aparência. Esta diferenciação simplista facilita para o projetista, mas o torna dependente de outros programas, para gerar uma aparência desejada no projeto. Finalmente chegamos à questão principal. Podemos modelar o desejado e usar as aparências disponíveis, mas isto é muito lento. Ou usar texturas para agilizar todo o processo, mas tendo dificuldades na documentação posterior. Isto fora o fato de que talvez modelar uma chapa expandida ou uma tela moeda deixará o sistema muito lento, mas usar texturas para isto irá consumir muito pouco do sistema. Existe uma outra coisa que você deve sempre levar em conta. Se o desejo for criar uma maquete eletrônica, modelar certas coisas pode ser desnecessário. Vou dar uma rápida passada nisto aqui. Existem padrões de textura para tudo, desde retirada de material, dar algum volume, informar um nível de transparência ou quantidade de brilho. Enfim, para tudo. O que irá influenciar o acabamento visual final será o nível de recursos disponíveis nos programas. O inventor conta com apenas uma pequena gama destes recursos. Mas se você entender como os usar, poderá diminuir muito o tempo gasto com a modelagem em si, e deixar isto para depois do projeto ter sua aparência aprovada. Ajudar vocês a criarem estas aparências, usando texturas para isto será o tema desta série. Não sei quanto tempo irei demorar para mostrar todos os detalhes, mas vou tentar mostrar como se faz isto, da forma o mais simples possível. Agradeço a paciência de todos em ouvir esta narrativa. Tentei resumir a história toda, já que a coisa seria bem longa, e com certeza não iria ser o final da história, já que existem inovações à vista. Obrigado por assistir. E se você achou útil esta dica, dê um joinha positivo para o vídeo. E se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva agora e tenha sempre notificações quando eu postar um novo vídeo.